nós temos ouvido, né, que Deus faz independente da gente. Mas se a gente for olhar alguns livros da Bíblia, por exemplo, o livro de Esther, Deus iria fazer se Esther, né, não se colocasse à disposição de Deus como ela fez. Mas Deus, ele interage com pessoas, interage com o ser humano, e ele quer ver da nossa parte, a nossa parte sendo feita. Então, Deus, sim, ele pode fazer? Pode, mas ele quer que a gente também tome a nossa atitude e faça algo para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Então, para uma libertação, para que esse casamento seja restaurado, que ele seja, né, realinhado, seja alinhado novamente, nós precisamos entender que nós temos que cumprir com a nossa parte. O marido tem que cumprir com a parte dele, a esposa tem que cumprir com a parte dela, para que esse casamento seja alinhado, né? Então, muitos casamentos eles estão encurvados, eles estão com dificuldade de caminhar, de avançar, eles estão prostrados diante de uma situação, de uma dificuldade, de um problema, né? Seja emocional, espiritual, financeiro, e nós precisamos entender isso e tomar uma atitude. Não achar que tudo é normal, não achar que é assim mesmo, casamento é assim mesmo, da minha mãe, do meu pai era assim, da minha tia, do meu tio era assim, do meu avô, da minha avó era assim. Não, nós precisamos entender que o casamento é algo estabelecido por Deus e que ele tem como principal motivação que ele seja um casamento para inspirar outros. Nosso casamento tem que ser um casamento que avance, que nós não empurremos com a barriga, como a gente ouve muitas vezes, né? A gente vê casamentos antigos que duraram muito tempo, mas sendo empurrado com a barriga, né? O homem dormia num quarto, a mulher dormia no outro, nunca saíam da casa, não se separavam, mas não tinham um relacionamento. Então, eles empurravam com a barriga e viveram e morreram assim. Mas nós temos que entender que o nosso casamento ele tem que ser saudável, tem que ser um casamento que inspira os nossos filhos, que inspira os nossos netos, que vai inspirar as pessoas que estão à nossa volta, os discípulos. O nosso casamento ele tem que ser uma bênção, ele tem que funcionar como Deus projetou. E se há algum empecilho, se há algo trazendo opressão sobre o casamento, nós queremos declarar nessa noite que já quebrou e está caído por terra em nome de Jesus. Agora, basta nós queremos que o nosso casamento avance, deslanche, tomando algumas atitudes que a gente vai aprender hoje aqui. Amém? Eu sempre lia essa palavra, assim, já faz um tempinho que eu tenho meditado nisso, e eu não sei vocês, mas quando eu leio a palavra de Deus, eu começo a imaginar a situação. E eu começava a imaginar essa mulher no dia a dia, ela indo para os lugares assim que para a gente é fácil, né? Pegar um ônibus, naquela época não tinha, né? Pegar um ônibus, fazer qualquer coisa. Para ela deveria ser mais difícil, né? Então, eu vou fazer aqui um teatrinho, que eu amo teatro. Imagina, gente, você curvado, certo? Já é difícil, né? Então, a força que ela fazia para olhar para frente. Então, assim, você se imagina você, 18 anos, andando dessa forma. É cansativo? Qual que é o nosso sentimento? Vou desistir. Não dá mais, vou deixar para lá. E sabe o que acontece quando a gente anda curvado no casamento? Quando essa curva vem, a gente não vê o que tem de bom. Sabe por quê? Se você olhar para o chão, sempre falo, o que você vai ver quando você olha para o chão? Nossa, não limparam aqui direito, né? Olha, a irmã não fez a unha. Olha, o sapato do irmão está furado. Não é assim? A gente vê coisas ruins, não é? A tendência é porque você olha para o chão. Não é o caso aqui que está tudo limpinho, todo mundo aqui é lindo. Mas no dia a dia é isso. Você não consegue ver aquilo que é de bom, porque você está encurvado. Aí você fala assim, Sol, mas como é que eu vou entender? O que está fazendo o meu casamento eu andar encurvado? Gente, uma coisinha que eu sofro, ansiedade. A ansiedade faz a gente querer tudo para ontem. Aí o que, Sol? Meu marido não muda. Minha mulher não muda. Já conversei com ele quando? Ontem. Até hoje não mudou. Já orei. Como assim não mudou? Como assim está a mesma coisa? E aí você fazer o quê? Olhar para baixo. Só olhar. Ele não muda, ele não muda, ele não muda, ele não muda. O meu marido é assim. Tudo que é para ele é já. Agora, quando é para mim, mas ele inventa tanta desculpa, ele demora, porque se fosse para ele, já estaria aqui. O que é isso, gente? Estou vendo uns sorrisinhos aí, não é só eu, né?
Ai, curvado, não vê. Gente, isso é a diferença. Eu sempre falo, eu e Lindão, vocês acham que a gente é igual? Hein? Parentaiada, a gente é igual? Nada a ver, né? Se fosse olhar e falar, não, só um pouquinho, não teria como. E ontem mesmo, sou uma mulher curada. Fui terça-feira, comprei um sapato lindo, para mim era lindo, verde. Cheguei em casa toda empolgada, aí comprei um sapato verde, né, da cor da minha macro. Aí coloquei o sapato no pé. Falei, olha, amor, sapato lindo que eu comprei. Aí ele falou assim, quando ele fala assim para mim assim, não combinou com o seu estilo, não faz o seu estilo. Quer dizer o quê, gente? Ele gostou ou não? Não, né? Aí eu poderia falar, nossa, mas tudo que eu escolho, você põe defeito. Se fosse tudo que eu escolho, você põe defeito. Não, mas eu com o meu jeito... Eu com o meu jeito de sol, o que eu faço? Eu ponho o sapato. Amor, estou indo atrás de você com o meu sapato verde. Hoje eu fiz isso o dia inteiro. Espera aí que eu estou indo com o meu sapatão verde. E aí ele não liga. E se a gente não tivesse entendido esse princípio? Era motivo para quê? Briga. Para olhar o quê? Os defeitos. Tantas coisas, gente, tantas coisas que nos levam a olhar para baixo, a não ver aquilo que a gente tem de bom em casa. E o que eu estava falando, às vezes você não entende a personalidade do outro. O pastor Eduardo falou disso, e eu acho assim, cabe bem para nós. O que a gente vê das pessoas falando, não dou certo porque a gente é diferente mesmo. Sabe o que eu penso? Quem já brincou de quebra-cabeça? Ele encaixa, não encaixa? As peças são iguais? Elas formam, né? Aí, na hora que você levanta, ele tem uma tendência, ele não se solta rápido, né? Por isso que nós somos diferentes. Para aguentar, sabe o quê? O batidão. Sabe, na hora dos momentos difíceis, a gente está aqui, ó, juntinho. Mas sabe quem que dá o equilíbrio? Jesus. Porque eu e o Lindão não vamos dar o equilíbrio, de jeito nenhum. E a gente vai entendendo, a gente vai caminhando. Eu tenho assim, ó, às vezes eu sou muito empolgada. E às vezes eu chego para mim, não dá para mim. Hoje mesmo eu perguntei, falei assim, amor, mulher da Gasta? Ele, não, da Gasta igual a Mercedes, você falou? Eu não entendi. Eu falei, Mercedes-Benz, Gasta? Não entendi muito bem. Demorei um pouco, falei, mas que... Aí depois eu entendi, falei, tá, tudo bem. E às vezes eu venho numa empolgação, sabe assim? Para mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu venho assim na empolgação, falo, amor, não sei o que tem. Ele, hã? Eu falei, nossa, mas eu estou tão empolgada. Nossa, ele não liga. Mas, gente, são 17 anos, né, amor? É o jeito lindão de ser. É o jeito sol de ser. E a gente combina assim. E Deus, Ele deu. Ele veio dar a temperança de tudo isso, né? Eu queria dar um testemunho, como sempre, algo que o Senhor me libertou, porque quando a gente vem aqui falar algo aqui em cima, é quando o Senhor nos liberta, e nós amamos viver a liberdade de Cristo. Eu, por muito tempo, eu vivi essa curvatura no meu casamento, antes de me converter e um tempo depois. Tinha um assunto que ele trazia uma tristeza, trazia tristeza para mim. Toda vez que tocava nesse assunto, o meu semblante ele caía. Toda vez que alguém perguntava para mim, você não vai ter mais filho? O meu semblante ele caía. Eu entristecia, porque eu me sentia no dever de dar um filho para ele. Porque, afinal, eu já tive filho. Com 16 anos, eu tive um filho. Então, isso me doía. Eu entristecia por ele. E aquilo fez eu caminhar por muito tempo encurvada. Gente, era assunto que eu não gostava de falar. Só que eu entendi. Eu quero ter filho, quero ter, mas eu quero desfrutar o que eu tenho hoje. E eu creio no Senhor, que é um Deus de milagre. Isso hoje, para mim, não é mais um motivo de vergonha, mas foi muito tempo. Algo de tristeza, porque eu tinha algo bom dentro da minha casa, um marido tentando fazer com que eu me sentisse bem, e eu não tinha algo, e eu só olhava para aquilo que eu não tinha. Senhor, dai-me filhos. Senhor, eu quero mais filho, e não entendia aquilo que eu já tinha, aquilo que Ele estava me dando. Eu sei que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, gente, eu creio. E hoje eu ando assim, eu entendo. Hoje nós podemos viver, né, amor? A delícia que é ter o nosso filho casado e o nosso neto. Isso é muita gente. E a nora. E é até engraçado que agora há pouco a gente orando ali, ele falou assim pro vô dele, vô, fecha o olho, vô, tá orando. Falou aqui. Aí o vô dele assim, falou, olha, esse é o Lindomarzinho, jeito de ser, né? Então, assim, coisas que nós temos que curtir. Temos que ver a delícia
do casamento. Igual eu falava para o mozão, se a gente ficasse encurvado vendo os problemas que foram tantos, né, amor? Tantas coisas, a gente não ia desfrutar da delícia do quê? De ter uma boa refeição, de ter um do lado do outro, quando um fica doente, o outro está aqui, de dar boas risadas, de ter alguém para te corrigir na hora que você precisa, alguém para te levar para o caminho onde você tem que andar e entender, gente, o seu marido, ele não é seu adversário. Sua esposa não é seu adversário. Vocês estão numa casa e a casa tem que caminhar, não é, pastor Eduardo? Todo mundo pensa igual. É o quê? É que a casa vai bem. E isso a gente tem que tirar do nosso coração, isso, achar que é uma perseguição que não é. Amém? Pode falar isso, não? não? O Luciano e a Samira falou da casa dividida. Então, nós temos que nos unir dentro da nossa casa, né? E tomar cuidado com a expectativa exagerada, né? Porque, como o pastor Eduardo falou no último culto sobre a pessoalidade de cada um. Cada um tem um jeito de ser, né? Tem uma maneira de se expressar. E o que atraiu a gente foi exatamente essas diferenças, né? Porque se a gente fosse igual, não estaria casado. Então, o problema é que a gente gera uma expectativa muito exagerada na esposa e a esposa no marido de suprir algumas carências, de suprir alguns pensamentos que passam, né? Um chinelo verde, ser fashion, né? Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós temos essa expectativa exagerada e nós não entendemos isso e não tratamos, nós maltratamos aqueles que estão ao nosso lado, porque ele não vai suprir essa expectativa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa expectativa exagerada. Temos que entender a pessoalidade de cada um, as diferenças, né? O mozão, ela é extremamente diferente de mim. Tem coisas que ela deixa de fazer que eu acho, mas por que ela não fez isso? Né? Porque é dela, do temperamento, é do jeito que ela foi criada. Da mesma maneira que tem coisas que eu faço que ela fala, por que você faz isso? Né? Porque é a pessoalidade, são as diferenças. E entender isso e não colocar essa expectativa exagerada acima de qualquer coisa faz bem para o relacionamento, traz cura para o relacionamento, tira esse peso que faz o relacionamento ficar encurvado. Então, tome muito cuidado com a expectativa exagerada. Pode continuar. Também, um outro ponto que, assim, eu sempre bato nessa tecla, né? Daqui a uns dias vão fazer igual uma Suprema Corte aí me proibir de falar desse assunto, é postura de homem. Algo que, assim, eu vejo que... Eu falo por mim, né, que é essencial dentro de uma casa, que nós temos que entender, que nós, homens, precisamos entender e viver dentro da nossa família, né, e algo que eu vejo assim, que falta em muitos lares também, a postura dentro de casa, que o homem tem que se posicionar como sacerdote, o homem tem que ser aquele que leva a presença de Deus para dentro do lar, para dentro da família, é algo extremamente assim, que está em falta, é algo que é muito debilitado nas famílias hoje. Então, o homem se posicionar, saber que ele é quem direciona a família, é ele que dá a direção, é ele que leva a parte espiritual para a família, né? Tem muitos homens que são bons provedores, né, financeiramente, mas quando chega na parte espiritual, na parte emocional, fica debilitado isso. E nós precisamos entender que temos que ter essa postura. Muitas mulheres estão encurvadas, né? Literalmente ou até fisicamente mesmo, porque elas estão levando um peso que não é delas. Espiritualmente, a mulher carrega um peso que não é dela dentro da família, dentro do lar. É a mulher que tem que chamar para orar, é a mulher que tem que jejuar, é a mulher que tem que ler a Bíblia, é a mulher que tem que ouvir louvor. Isso, eu vejo, nós vemos isso dentro das famílias como um peso para as mulheres, né? E é muito triste isso, porque você vê que a família ela não funciona da maneira, ela não tem a eficiência, né? Ela não tem na linguagem aí mais didática de quem trabalha, não tem o fator de trabalho, né, que deveria ter. Então, você vê famílias assim com deficiência porque o marido não assumiu a responsabilidade dele dentro do lar, dentro da casa. Né? Quem é o homem, né, dentro da casa é a mulher na parte espiritual, às vezes na emocional e às vezes até na financeira. Né? Porque hoje é muito comum a gente ver mulher que sustenta a casa e o cara não gosta de trabalhar. E nós, infelizmente, esses dias... né, vimos um casal que se separou por exatamente isso. O homem não trabalhava e a mulher tinha que se virar para sustentar a casa. Isso é muito triste. Então, nós precisamos entender. E hoje o homem ele é bombardeado. Né? Ele é bombardeado porque
hoje esse sistema do mundo está invertendo, não quer, ele está invertendo os papéis, está masculinizando as mulheres e feminilizando os homens. E, infelizmente, nós vemos isso dentro da igreja. Então, homens, é um alerta para nós, temos que nos posicionar. A parte espiritual da nossa casa não depende da nossa esposa, depende de nós. Por isso que você não vê, quando você vê sacerdotisa na Bíblia, você vai estar sempre relacionado aos cultos pagãos. Quando fala da presença de Deus, do Deus de Israel, você fala de sacerdotes, mas são os homens, né? Então, nós precisamos acordar, e acordar a igreja para isso, porque o sistema do mundo, ele tem se levantado e conseguido, em algumas famílias, inverter essa situação, né? Onde a mulher tem que ficar buscando, a mulher é o sacerdote, e o homem ele é inerte enquanto a vida espiritual. Então, nós precisamos entender isso, que é a postura do homem, do sacerdote da casa, buscar a parte espiritual para a família e principalmente para a esposa. Porque, às vezes, a mulher é mais sensível espiritualmente, né, em muitas áreas, e ela acaba sofrendo mais retaliações que o homem. Então, nós precisamos nos posicionar. E também a ansiedade nos faz falar demais. Falar na hora errada, não esperar o tempo certo. Às vezes a gente está tão ansiosa para falar algo, acaba falando na hora errada, falando o que não deve, o que deve mais um pouco. Aí depois tem que fazer o quê? Quando faz, né? Pedir perdão ou reconhecer que errou. Então, assim, nos dá temperança, viver no Senhor e buscar no Senhor. E eu quero falar também um pouquinho de perseverança, gente. Se você for pensar bem, essa mulher encurvada, ela andou por 18 anos, né? E ela continuava andando e caminhando. Eu não sei se eu li, mas disse que ela foi até a sinagoga, né? Então, ela buscava algo, ela queria algo. Aí você fala assim, mas Sol, como se encaixa, tá? Você vê algo no seu casamento que não está bom? Todo mundo vê, todos os dias. O que você tem que fazer? Você tem que lutar contra isso. Você tem que lembrar daquilo que você falou no altar, onde você casou, os votos que você fez, que até que a morte separe. E não que o nosso humor nos separe, ou a dificuldade separe, ou a vida financeira separe, ou o sogro e a sogra separe. É até que a morte separe. E como que você vai perseverar? Gente, culto de casal, cultos da igreja é para quê? É para nos ensinar a como a gente vai enfrentar essas coisas. Encontro de casais também, para nos ensinar como nós vamos enfrentar. É uma arma, é uma ferramenta. Se você se trancar na sua casa com seus problemas e achar que o seu casamento está ruim, que vai acabar, ele vai acabar mesmo. Por isso que Deus deixou a igreja, deixou os pastores. Gente, busque ajuda. Fale o que está acontecendo. Sabe por quê? As pessoas aqui não têm bola de cristal. Às vezes a gente vê uma carinha mais ou menos assim, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente está aqui, os pastores, a gente para orar. A gente não vai ter solução para todo mundo, mas vai orar, vai buscar aquele que pode solucionar, porque é Deus. Mas vai orar, vai te ajudar, se não tiver o que falar, vai te abraçar, vai te apoiar, mas não caminhe sozinho. Não fique sozinho, porque nós somos uma igreja que é uma família, amém, gente? A gente não é uma família? Qual que é o propósito aqui? Nós temos um rumo, não temos? Que é o céu, não é? Vamos para o mesmo lugar. Então, não fique sozinho, não deixe a sua cabeça trabalhar. Tem um ditado aí que fala que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? E o diabo, gente, ele quer acabar com as famílias. E quando há um divórcio, não é só o casal que sofre, os filhos sofrem, fica com marca. Eu sempre falo por mim mesma, eu sou filha de pais e mães separados. E eu sei as marcas que eu carrego até hoje. Entendeu, gente? Então, busque ajuda. Busque, não tenha vergonha de falar, eu vou... Igual esses tempos eu conversava com uma pessoa, ela falou assim, eu tenho vergonha de falar. Meu amor, eu falei, a gente está aqui para isso, não tenha vergonha, a gente vai orar. Nós amamos família, o Senhor restaurou a minha vida, o meu casamento, não vai restaurar a sua. O mesmo Deus que me ama você também, não tem por que Ele não restaurar. Então, gente, não guardem para vocês. Busque ajuda, não tenha vergonha. Tenha vergonha, assim, de passar na situação sozinho. Busque ajuda.
O Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural. Gente, é o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que levantou um morto há 4 dias. O que Ele vai fazer pelo seu casamento? O sobrenatural. Não podemos, gente. Não podemos ficar guardando para nós. Temos que, sim, sabe o que a gente tem que falar também? Coisas boas que Deus faz. Coisas boas que Deus faz. E nós temos testemunhado, né, amor? O sobrenatural de Deus na nossa vida. E o Senhor tem pressa, sabe por quê? Nós aqui vamos ser o testemunho para o mundo do que Deus pode fazer numa família. A família verdadeira, aquela que Deus criou. Então, não guarde para vocês. Busquem ajuda, busque no Senhor ajuda e busque nos pastores. A gente também, né, amor? Amém. Toda situação dentro de uma casa, ela é passageira. Tudo aquilo que é de dificuldade, né, que muitas vezes a gente acha que não vai passar da nossa vida, que vai ser eterno. Mas a gente precisa entender, todas as dificuldades dentro de um casamento, elas são passageiras. Elas precisam ser resolvidas, elas precisam ser esclarecidas, precisa-se lutar contra as situações que vêm contra o casamento, com certeza. Mas a gente tem que ter na nossa mente que são momentos, são fases, né, são desertos que nós estamos passando como casal e que vão passar. Nós não podemos ficar olhando para situações e deixar a situação se sobrepor o nosso casamento, para que o nosso casamento não fique encurvado, né? E temos que nos alegrar nas pequenas coisas, como o Mozão disse. Tem casais que esperam um grande milagre, né? Tem casais que esperam, né, um evento gigantesco, né? Se bem que o evento de casais é grande também, né? Mas tem casais que estão esperando um super milagre. Às vezes, um pequeno sinal dentro do seu casamento, dentro da sua casa, dentro da sua família, já é algo que Deus está movendo, né? Nós ouvimos isso há alguns dias atrás. Não fique esperando somente coisas grandes acontecerem. Comece a olhar as situações com outros olhos. Às vezes, Deus está fazendo um pequeno sinal, o sinal do tamanho da mão a nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas, às vezes a gente só vai achar que Deus está agindo se for algo muito grande. Não é assim. Deus muitas vezes usa pequenos sinais dentro do casamento, dentro da família, no seu relacionamento com a esposa ou com o marido, e nós não conseguimos enxergar isso, porque às vezes nós queremos ver coisas grandes. Então, abra os seus olhos, né, tenha bons olhos para aquilo que Deus está fazendo. Às vezes é algo simples na sua vida, no seu casamento, mas já é o agir de Deus. Então, comece a olhar as pequenas coisas, né? Porque quando a gente começar a se alegrar com as pequenas coisas, a gente vai ver que a nossa vida vai começar a prosseguir e progredir. Então, pequenas coisas dentro do casamento, pequenas coisas dentro da família já são sinais de Deus. Olhe dessa maneira, observe dessa maneira e creia. Que eu creio que Deus ele vai fazer desses pequenos sinais um milagre maior ainda. Só basta a gente olhar, ter bons olhos para isso e crer, que é a mudança de Deus, que é o poder de Deus agindo no nosso casamento. O que cura um casamento são palavrinhas simples. Perdão, não deveria ter falado isso. Perdão, não deveria ter agido dessa forma. Perdão, não deveria ter comprado isso. Essa foi a minha parte. Perdão, me desculpa. E sabe o que eu sempre falo para mim mesma? Eu falo, Solange Aparecida Vieira de Santana, não faça mais isso. Não fale mais isso. Eu não vou falar para o Lindomar, mas é para mim. E eu tenho que prometer, eu tenho que falar para mim que eu não vou fazer. Porque às vezes a gente fala assim, ó, às vezes você vê, ai amor, me desculpa, eu não vou fazer mais isso. Aí dá um mês, você já esqueceu. Aí você está lá de novo, sabendo que ele não gosta. Então eu tenho que falar para mim. Comprando outro sapato verde. Não vou comprar mais verde, vou comprar laranja agora. Vou fazer um arco-íris em casa. É isso, gente, me desculpe, me perdoe. E sabe o que também abaixa a ira? Eu te amo. Sabia que eu te amo cura? Sabia que você falar para os seus filhos eu te amo também é cura? Sabia que a gente falar para os nossos filhos a qualidade deles, eu sempre vou falar isso. Cura também? Sabia que eles podem ter mais confiança em você para falar aquilo que ele fez certo e aquilo que ele fez errado? Porque ele sabe quem você ama e você vai corrigi-lo, mas porque você ama. Sabia disso? Eu aprendi isso cedo, a falar eu te amo. Quando eu tive o Felipe, assim, eu não sabia muita coisa. E uma pessoa assim, que eu tenho uma estima por ela muito grande, ela falou para mim assim, fale todos os dias para o seu filho que você ama ele.
Aí eu falava assim, mas para quê? Ele é um bebezinho, não vai entender. Ela falou assim, mas fala. E toda noite eu falava para ele, beijava ele e falava assim, eu te amo. E quando o Felipe fez algo que não era legal, a primeira pessoa que ele foi falar foi para quem? Para a mãe. Porque ele sabia que poderia chegar nela porque ela amava, ela ia corrigir como foi corrigido, mas tinha confiança. Sabe por quê, gente? Se os nossos filhos não tiverem confiança na gente de voltar, vai ter alguém lá fora. E não vai induzir da maneira certa. Vai querer roubar os nossos filhos, porque o diabo está aí para roubar, matar e o quê? Destruir. E o que o diabo quer destruir? Principalmente, família. Quando uma família é destruída, abala várias coisas. Então, vamos falar, gente. Vamos praticar. Eu falo bastante, né, amor? Sim. Eu te amo, né, amor? Demais. Aí o mozão, essa animação dele. Eu te amo. Ele fala assim, ó. Aí eu fico assim, eu te amo. Aí eu fico. Aí, eu também, amor. Uma animação, mas, gente, é o jeito Lindomar de ser. É a cara dele. Eu e o Ricardo brinca com ele, a gente chama ele de docinho, né, amor? Quando ele tá... Ai, que docinho, né? Mas é só pros íntimos, né, Ricardo? E a gente brinca bastante. Mas é o quê? A gente já se acostumou. Eu não levo... Não fico brava, ele também não. Você fica, amor? Não. Eu vou ficar sabendo depois, né? É. Depois eu vou ficar sabendo, gente. Agora não. Agora tá tudo em paz. Agora não estamos em casa, né? Sim. Amém? Amém. Pega na mão do seu esposo. Nós queremos orar por casais. Se você, no seu casamento, sente que o seu casamento ele não avança, que você luta, né? Que você tenta mudar, que você tenta progredir com o seu casamento, mas você vê que parece que seu casamento tem encurvado, ele se arrasta. Eu queria que você viesse até aqui na frente, nós vamos orar por você rapidamente. Amém? O louvor já pode vir. Mas eu quero que você não só receba uma oração, mas que dentro do seu coração você tome uma atitude de mudar, né? Não mudar a sua esposa, mas você mudar a si mesmo, marido. E nem mudar o seu marido, esposa, mas você tome a decisão de mudar. E que você procure a cada dia se superar para que o seu casamento avance. Eu quero orar por esses casais. Se você sente que o seu casamento está assim, encurvado, não avança, ele se arrasta, vem até aqui na frente. Os pastores vão estar orando por vocês, impondo as mãos. E eu quero que você saia daqui hoje, leve, sentindo que o seu casamento ele vai avançar. E que vocês vão ser um referencial para muitas pessoas. Amém? Nós queremos orar por vocês. Pode vir aqui esses casais que se sentem assim. Pode vir aqui à frente. Não importa a situação que esteja acontecendo. Às vezes você pode olhar, achar que o seu casamento já chegou ao fim, que o seu casamento, né, não dá mais. Em Deus, Ele tem solução. Em Deus, o seu casamento ele pode avançar. Em Deus, o seu casamento, ele pode brilhar de uma forma que vai influenciar os seus filhos, aqueles que estão à sua volta. Mas que você não fique parado, mas que você tenha coragem de assumir como casal, né? E que o seu casamento precisa, sim, ser de libertação, de cura, de restauração nesse momento. Amém?